Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está em João 4. Eu ia falar em João, só que em outra passagem. Mas aí ontem o Senhor me direcionou que fosse no capítulo 4. E a gente faz da forma que o Senhor quer, não é da nossa forma, né? Porque é Ele quem fala. De mim mesma eu não teria nada, mas quando o Senhor fala, vai, eu sou contigo, é Ele quem garante. E é Ele quem fala. E a palavra vai nos dizer sobre Jesus e a mulher samaritana. E o primeiro versículo diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, o Senhor ele não foi em vão. Havia um propósito, o Senhor não iria passar por Samaria por acaso. A palavra nos diz que seria necessário. Eu estava fazendo algumas pesquisas e o caminho entre a Judéia e a Galileia era mais perto por Samaria, mas os judeus, em especial os galileus, eles preferiam fazer um trajeto mais longo do que passar por Samaria, devido a uma rixa que existia entre eles. Mas o Senhor tinha um propósito para fazer naquele lugar. E por isso ele tinha que passar por Samaria. Aí no 5 vai dizer: Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Em outras versões vai dizer que era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Ela não tinha uma visão espiritual. Por esse motivo, na primeira fala que o Senhor teve com ela, que ela não conseguiu discernir o que o Senhor queria falar com ela. Hoje a gente lendo é algo tão claro, tão nítido que o Senhor estava falando, mas a visão dela não era ampla o suficiente, espiritualmente falando, para entender a fala. E aí ela foi para o natural, né? Aí ela diz: Não tens com que tirar água. Ela viu que ele não tinha nenhum balde, nenhum vaso, um jarro, nada. Aí no 12 vai dizer: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Essa passagem, esse versículo 14, tem mais ou menos um mês, assim, martelando na minha mente, porque quando a gente para analisar ele, o Senhor vai dizer que nós nos tornamos uma fonte inesgotável. Ele fala que nós vamos jorrar eternamente se bebermos da água que ele nos dá. E a gente para assim para analisar essa fonte cheia, né? Hoje trazendo para nós essa fonte, somos nós cheios do Espírito. E quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós buscamos, quando nós bebemos da água, que é a palavra do Senhor, quando nós vamos nos enchendo, não tem como a gente não transbordar, não tem como a gente não liberar a palavra. Hoje nós jorramos liberando a palavra. Às vezes eu estou fazendo algumas leituras aqui em casa e é tão forte
que eu não consigo conter para mim mesmo. Às vezes já é tarde da noite, eu chamo meu esposo para falar e ele, eu tô cansado, eu quero dormir. E eu fico assim, querendo transbordar. E eu creio que são todos nós que estamos aqui, é algo além do que a gente possa segurar, né? E aí a palavra vai dizer que a fonte d'água, ela jorra eternamente. Aí a mulher responde no 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Mais uma vez, ela vê com o olhar humano, o olhar carnal. Ela não queria mais ter a necessidade de ir em um horário à fonte, buscar água em que não existisse ninguém ali para que ela fosse julgada, para que ela fosse mal vista, para que existissem olhares, existissem comentários. Ela queria uma água natural para que ela não tivesse mais sede e não necessitasse ir ao poço. Não era, mas não era isso que o Senhor estava oferecendo a ela naquele momento. O Senhor estava oferecendo a fonte da vida e ela queria simplesmente não ter que voltar no lugar aonde doía, porque eu imagino que não era fácil ela ter que sair em um horário que não tivesse mais pessoas ali retirando a água para que ela não fosse julgada através dos olhares ou das falas, né? E hoje isso não é diferente. Às vezes, no mesmo meio cristão, nós tendemos a julgar o outro pelo que vemos, né? E a palavra do Senhor nos diz que se o Filho do Homem vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Mas aquele ao qual o Senhor ainda não libertou, ele pode estar dentro da igreja e vivendo no erro, porque ele não conhece a Jesus. Ele pode conhecer até a letra, a palavra, mas o verbo vivo ele não conhece. E são esses que a gente tem que ter esse olhar e oferecer dessa fonte, assim como o Senhor fez para a mulher samaritana, ao invés de olharmos torto, ao invés de julgarmos, porque hoje é tão fácil julgar, mas é difícil a gente olhar, às vezes a gente fala assim, é conhecedor, mas não é, porque aquele que conhece a Jesus, ele não faz aquilo que vai desagradar o Pai. Não tem como. Aí no 16, vai dizer, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ela poderia até ter mentido aqui, mas ela foi sincera. No 19 vai dizer, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem, e agora, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais, que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e admiraram-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Essa passagem aqui é outra passagem que me chama muita atenção. Embora o Senhor estivesse conversando com uma mulher samaritana, os seus discípulos em nenhum momento o questionaram. Em nenhum momento quiseram nem sequer saber o que eles estavam conversando, porque eles entendiam que o Senhor tinha uma missão
e independente de quem eles quisessem, de quem eles gostassem, o Senhor estava ali para cumprir aquilo que o Pai tinha ordenado a ele. E assim tem que ser conosco. Nós temos que fazer a parte que Jesus fez aqui. Independente de quem seja, a gente chegar e falar, fazer aquilo que o Senhor nos ordena, dar lugar ao Espírito Santo para que ele venha trabalhar, para que ele venha fazer. Hoje nós somos esse instrumento, mas muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós recuamos, muitas vezes nós olhamos e achamos que não podemos, que não conseguimos, às vezes pelo poder aquisitivo da pessoa, ou às vezes pelo perigo que enfrentaria se fosse, mas maior que está conosco. Ele é o nosso general de guerra. É ele quem vai adiante. De nós não faríamos nem teríamos nada, mas se ele nos enviou, é ele quem garante, é ele quem nos guarda, é ele quem fala. Amém? Aí no 28 vai dizer: deixou, pois, a mulher seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Olha só, uma mulher que ia em um horário separado da sociedade. Ela, depois de ter o um encontro com o Senhor, quando o Senhor se revelou a ela, em nenhum momento ela questionou nem duvidou. Ela simplesmente abandonou o cântaro, nem sede ela teve mais. Ela nem lembrou mais de pegar água. E ela foi para a cidade anunciar. Ou seja, ela já estava fazendo, cumprindo a missão dela, ao qual o Senhor tinha ido ali designá-la. Naquela época, as mulheres não tinham voz. Imagine uma mulher rejeitada pela sociedade e pregar, falar do Senhor Jesus no meio de todos. Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. O Senhor, como eu falei no início, ele não tinha ido em vão. Em todo lugar que o Senhor passou, ele não passou por acaso. Havia um propósito, e ele havia ido naquele local para esse propósito. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa. Ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Aí mais adiante vai dizer que muitos creram na palavra que foi dita pela samaritana. Ali o Senhor chegou, transformou a mulher samaritana em um instrumento para que ela fosse, e ali ela já começou a semear e a gerar frutos. Aqui no 40 vai dizer: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. Então ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, não era mais pelo ouvir falar da mulher samaritana, eles tiveram a mesma oportunidade que a mulher samaritana teve de conhecer ao Senhor, de conhecer o libertador, o Salvador. E ali agora eles criam, porque eles estavam face a face com o Senhor. Essa passagem é muito interessante, porque hoje, né, às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero te ver face a face, fala comigo.
Mas aí o Senhor fala, como em outras passagens nós vamos ver na Bíblia também, que o Senhor fala e muitos duvidam. E hoje não é diferente. Mas a mensagem que o Senhor, né, quer transmitir nesta noite é que a gente venha se permitir a ser essa fonte a jorrar eternamente, que a gente não venha recuar. É como fala sobre as terras que já estão brancas para a ceifa, que venhamos ser esses instrumentos para a colheita e também para semear, porque ainda tem muitos que precisam ouvir da palavra, ainda tem muitos que precisam ouvir verdadeiramente aquilo que o Senhor tem para falar e ter esse encontro. Aprove ao Senhor que aqui seja a Samaria, que outrora foi necessário ele passar, e ele passe aqui nessa noite. Ele está passando e falando, né? Eu não sei o propósito, mas o Senhor, ele tem direção, ele tem um propósito. Na Bíblia, nós vamos ver que todos os lugares que ele passou, algo aconteceu, né? Vidas foram transformadas, libertas, curadas, ressuscitadas. Não teve um lugar onde o Senhor passou que não houve um milagre, não houve maravilhas. E assim está sendo nessa noite, na minha vida, na sua. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar ministrando aqui. Eu estava com bastante saudade de vocês.